Olá, gente, graça e paz, Deus abençoe a todos, bem-vindos ao nosso Segundo às 18, para a gente refletir sobre algumas questões nossas. Hoje, eu quero começar aqui uma sequência de reflexões do Segundo às 18 sobre o ministério feminino. As pessoas me perguntam muito sobre essa questão do ministério feminino, se pode, até que ponto pode, se é bíblico, se é antibíblico, se é inovação e tal. Eu optei por fazer o Segundo às 18 sentado, porque o assunto é bastante complexo devido às tradições denominacionais, às tradições culturais, e eu quero trabalhar isso de maneira bem pontual e bem cuidadosa. Vim de camisa rosa, não foi a propósito, foi uma coincidência, tá? Por que essa menção? Porque o rosa está muito relacionado com o aspecto feminino, embora eu vou falar do ministério feminino, a camisa é uma coincidência. O Segundo às 18 é um bate-papo, é uma conversa leve, tá? Sem qualquer intenção de ser salgado, azedo, sem qualquer intenção de confrontar quem quer que seja. Essa não é a ideia. A ideia é compartilhar um pouco do conhecimento bíblico para enriquecer você no conhecimento da palavra. Como o assunto é muito vasto e eu quero tratar com bastante zelo, eu vou dividir esse assunto em 3 segundas às 18. Vamos começar hoje falando sobre elas no ministério. Elas no ministério. Na semana que vem eu dou mais uma sequência e aí a gente conversa sobre mais um aspecto desse tema. E na terceira, segunda-feira, a gente fecha o assunto falando sobre o que a Bíblia pontua do exercício do ministério feminino, mas o enriquecimento sobre o assunto começa já agora, tá bem? Então fica com a gente, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo, faz um comentário abaixo aí, tudo isso no intuito de somar. Você vai discordar de mim? Isso é perfeito, não tem nenhum problema. Nós precisamos aprender a discordar com inteligência e com respeito, tá bom? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 11, Paulo diz assim: da mesma sorte, de igual modo, de semelhante forma, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e as suas próprias casas. Vamos lá. Se você analisar a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, ele está tratando dos critérios éticos, pedagógicos, sociais, domésticos, para aqueles intelectuais, para aqueles que vão exercer o ministério, seja o bispado ou o diaconato. Ele começa falando sobre o bispo, episcopos, aquele que vai exercer o papel de bispo na congregação ou pastorear a congregação. Pode voltar ao Segundo às 18 anterior, você vai ver que eu fiz uma organização de raciocínio daquilo que é hierarquia na comunidade eclesiológica ou eclesiástica e daquilo que é ministério. São coisas distintas. Então Paulo está mencionando quais são as características dos bispos. Depois, a partir do versículo de número 8, ele diz: da mesma sorte os diáconos. O que Paulo está dizendo é, assim como os bispos precisam destas características, atributos para desenvolverem o ministério, também os diáconos precisam ser. Aí ele começa a discorrer de alguns assuntos
que devem permear, devem orientar como critério a vida dos diáconos. No versículo 11 ele vem e diz, da mesma sorte. Ele repete a expressão. Olha só, ele começa no versículo 2 falando dos bispos, é necessário que... No versículo 8 ele diz, da mesma sorte os diáconos, assim como, de igual modo, de igual maneira. E ele chega no versículo 11 e diz, da mesma sorte as mulheres. Em algumas versões estão escritos, da mesma sorte as esposas. O que Paulo está dizendo é que há uma correlação de critérios para aqueles que vão exercer o diaconato, e estes critérios se aplicam àquelas que estarão envolvidas no serviço diaconal. Então, Paulo está reconhecendo aqui o serviço das mulheres no ambiente da igreja, estabelecendo para elas, inclusive, critérios semelhantes aos mesmos critérios que ele estabelece para aqueles que exercerão o diaconato. Tá. Alguém vai dizer assim, espera. Paulo está colocando isso aí para as esposas dos diáconos. Da mesma sorte, as esposas dos diáconos. Ou seja, nessa compreensão, um diácono só pode exercer o ministério diaconal se a esposa dele tiver essas características. Não. O que Paulo está defendendo é que, assim como eles exercem o diaconato, é mister que suas respectivas esposas sejam envolvidas no serviço diaconal, desde que, ou seja, assim como eles vão desenvolver o ministério diaconal, e é mister que elas estejam envolvidas no serviço diaconal, os critérios estabelecidos para elas são critérios que se colocam como condições para. Elas também devem, a ideia de Paulo é que marido e mulher estejam envolvidos aqui no serviço diaconal, tá? Desde que elas sejam, aí ele começa, honestas. A expressão bíblica de Paulo aqui, para honestidade no tocante a elas, é a mesma expressão que ele usa no tocante a eles, inspiradoras de reverência, dignas de atenção, augustas, honoráveis. Ele se refere a mulheres que sejam dignas de reverência pelo seu caráter. A expressão grega que Paulo usa aqui, seminos, dá exatamente essa ideia. Ele faz a mesma coisa, o termo é o mesmo quando ele se refere a eles, os diáconos. Então veja que Paulo está tratando da mulher com critérios para o serviço diaconal. Então elas precisam ser honestas, não maldizentes, que vai para o campo da ética relacional. A palavra maldizente aqui é diabolos, que não tenha língua dobre, que não tenha duas línguas, que não seja faladora, que não se envolva em calúnia, essa é a expressão, que não faça acusações, que não se envolva em mexericos, envenenamentos, indiretas e insinuações. Então, assim como o diácono não pode ter língua dobre, ser de duas palavras, assim ela, a diaconisa, não pode ter a língua solta. É isso que Paulo está falando, tá? Então veja que Paulo está admitindo a presença delas no serviço diaconal. Vamos lá. Terceiro, que sejam honestas, não maldizentes, que sejam sóbrias, equilibradas, sensatas, confiáveis, merecedoras de crédito. O termo grego que Paulo utiliza aqui é nefalios, que dá a ideia de alguém que é temperado, equilibrado, comedido. O que eu quero defender aqui e mostrar para vocês, nesse 2:18, é que Paulo estabelece para as mulheres, nós estamos falando sobre elas no ministério, tá?
Paulo estabelece para elas critérios similares aos critérios que estabelece para eles, dando a entender que elas também estarão envolvidas. É só ler o capítulo 3, versículo 2, ele começa falando para os bispos, é necessário que o bispo, no versículo 8 ele diz, da mesma sorte os diáconos, ele usa um termo para indicar, os critérios que estou estabelecendo para os bispos, se aplicam aos diáconos, com estes específicos que vou detalhar aqui. Aí no versículo 11 ele diz, da mesma sorte elas, ele está tratando em graus de similaridade para a aplicação no desenvolvimento do ministério, falando aqui do ministério diaconal. Calma lá, nós estamos falando do ministério diaconal, e ele diz que elas devem ser fiéis. Pistos é o termo grego, que é alguém que é digno de confiança, alguém que é merecedor de crédito. Então, para o nosso primeiro, segundo às 18, que nós estamos falando de elas no ministério, eu quero parar por aqui, mostrando para você que Paulo trata dessa questão com os mesmos termos, os mesmos critérios que ele trata do assunto em relação aos diáconos, tá? Tudo bem. Alguém vai me argumentar, já está argumentando aí, que lá em Atos capítulo 6, quando se institui o serviço diaconal, capítulo 6, versículo 3, Pedro diz, escolhei, pois, dentre vós, irmãos, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Primeiro, Pedro não está restringindo a que sejam apenas homens. Ele está especificando que os homens que forem escolhidos sejam homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Tá? Pedro está trazendo as características desses homens, ele não está restringindo o ministério diaconal ao sexo masculino. Tudo bem? O termo usado aqui é andros, falando de homem mesmo, homem masculino. Mas eu repito, o princípio da primeira citação é esse, não se pode ignorar, mas Pedro não está estabelecendo aqui um limite para que sejam apenas homens. Ele está especificando que se escolham homens, e é natural dentro do cenário que eles tinham, até porque o grupo apostólico é composto por homens, e ele está trabalhando dentro do contexto, nós os apóstolos nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra, e vamos escolher homens que se dediquem às questões sociais da igreja. Pedro está dentro de um contexto, e ele não limita esse contexto, ele especifica quais seriam as características destes homens. Por outro lado, lá em Romanos capítulo 16, Paulo cita, me parece que 8 mulheres que serviam no ministério, e o termo utilizado para se referir a estas mulheres é diaconai. Elas são diaconisas, aquelas que servem, e que serviam de maneira ampla no ministério. Tudo bem que eu preciso encerrar o segundo às 18 lembrando que existe o ministério diaconal como ofício e existe o ministério diaconal como serviço daqueles que entendem que, independente de posições e títulos, são servos. Mas em Romanos 16, Paulo está sendo formal. Ele está tratando de mulheres que desenvolviam o ministério diaconal na igreja de Roma, ou Paulo está saudando estas irmãs e famílias, reconhecendo o seu serviço no ministério diaconal na igreja em Roma. Esse é o nosso segundo às 18, a gente vai parar por aqui. Você pode comentar aí, manda esse vídeo para alguém. Semana que vem, no segundo às 18, eu vou continuar esse assunto. Nós vamos conversar sobre elas no ministério. Segunda que vem a gente continua. Te aguardo, fica com Deus, forte abraço.